Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião segunda-feira, 21 de abril de 2025. Satisfação em estar de volta com você, programa Opinião, que de segunda a sexta traz para você sempre aqui muita informação nos nossos bate-papos, não é? Seja com entrevista ou como hoje vai ser um bate-papo entre professor Hollenberg, eu, você, aqui, por se tratar de um dia especial, né, que é o feriado nacional, enfim, dia de Tiradentes, Inconfidência Mineira. O Hollenberg estava me contando agora há pouco que também marca a morte de Tancredo Neves. Quem não se lembra, né, daquele dia fatídico, depois de tanto suspense, desencontro de informações, naquela época não tinha a tecnologia que nós temos hoje. Então, o Brasil em polvorosa por conta da ausência de informações. Aí, Antônio Brito, lembra do Antônio Brito? Antônio Brito, então porta-voz, que seria o porta-voz da Presidência da República, né? E ele comunicou e deixou o país inteiro arrepiado por conta da informação que nos chocou, e o Brasil inteiro chorou porque a esperança era enorme em torno do nome de Tancredo Neves. Enfim, aqui estamos nós abrindo mais uma semana no programa Opinião, não é? E daqui uma semana, dia 27, nós estaremos aqui em estado de alegria, como já estamos todos os dias, mas em especial no dia 27 estaremos comemorando aí o aniversário do programa Opinião. Comemorando assim, no sentido de lembrar, né, celebrando. Não fazer nenhuma festa ainda que a gente quisesse, né? O Dorileu não quer, estou brincando, eu nem sei se ele quer. A gente não organizou porque, na verdade, a festa que nós queremos propiciar a você é essa, da informação fidedigna, das boas entrevistas, e levar um programa leve, descontraído, mas informativo para você diariamente, de segunda a sexta. Essa é a nossa festa, onde a gente vibra, a gente fica feliz, principalmente porque você está conosco, ok? Então, uma ótima noite para você, professor Hollenberg, boa noite, uma segunda-feira 21, e você falava aí do Tancredo, né? Parece que foi ontem, mas eu me lembro exatamente disso que eu falei aqui, né? Do Antônio Brito lá noticiando, e daquela agonia de todo mundo, todo brasileiro querendo informação. E naquele tempo a gente tinha que se contentar com o Jornal Hoje, Jornal Nacional, porque era a força do momento. Boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. De fato, Paulo, nós não tínhamos a internet naquela época, né? O Antônio Brito era um grande jornalista, conhecidíssimo do país todo, né? E aí veio para... Na verdade, ele seria o porta-voz do governo Tancredo Neves, que foram eleitos pelo Colégio Eleitoral. Veja, amigos, o Tancredo não foi eleito pelo voto popular. Talvez o amigo telespectador possa enganar, e o engano é salutar mesmo, porque o Tancredo Neves, embora pegando voto, trabalhando com a votação dentro do colégio eleitoral, ele fez campanha no país todo, lembra? Aproveitou a deixa do projeto do Dante de Oliveira, que caminhou o país todo, e ele entrou na mesma seara e fez o comício, a campanha no país todo. Eu me lembro muitíssimo bem da Fafá de Belém. Lembra que a Fafá de Belém cantava o hino nacional? Sim. Né? Então, quer dizer, motivou a população, motivou o eleitor, motivou tudo, embora o colégio eleitoral, que é o Congresso Nacional, o conjunto de deputados federais e senadores, é que escolhia, ou que escolheu o presidente da República, que veio junto com o Sarney. Né? Então, você tem aí a dobradinha. Tancredo logo
veio a ficar doente por uma série de razões, amigos. É claro, a gente pode até relembrar alguns dados. Mas até hoje, Lorenberg, a gente tem que lembrar alguns dados, eu vou te deixar terminar o seu raciocínio. Até hoje existe uma nuvem obscura sobre a situação toda que ocorreu nos centros cirúrgicos. Até hoje há desencontro de informações, ninguém soube trazer com clareza, ou uma clareza definitiva, não é? O que realmente aconteceu ali. Você tem razão, Paulo, porque não havia transparência. Embora havia boletim médico todo momento, a cada momento tinha boletins médicos, mas isso não significava necessariamente de transparência de tudo o que aconteceu. O que se foi divulgado depois, muito depois da morte, o que se sabe é que ele já estava adoentado durante a campanha eleitoral. E aí nós estávamos numa fase de transição, é bom que se diga isso, da ditadura militar para a democracia. Esse é o ponto que eu fico com uma pulga atrás da orelha. A transição não foi tão tranquila assim, né? Não foi assim, não foi unânime. Exatamente, né? Aí é que está o ponto. Aí que está o ponto. Porque algumas lideranças na época, e a maior liderança na época era o doutor Ulisses Guimarães. Sim. Era a maior liderança política na época. Ele era aquele articulador. Não poderia dar a brecha para a ditadura, porque nós estávamos exatamente no período de transição, e ao mesmo tempo garantir a posse do eleito. Só que na véspera da posse, o Tancredo vem a ficar internado. E aí veio toda aquela briga, aquele barulho danado, porque algumas pessoas que trabalharam na campanha do Tancredo Neves não aceitavam o José Sarney. E com razão, convenhamos, o José Sarney é cria da ditadura. Ele projetou-se no país por conta exatamente da ditadura, sem falar da família Sarney, é uma família que tem origem do coronelismo no Maranhão. Então, tudo isso somado provocava uma certa resistência a um grupo de políticos. E a resistência estava exatamente aí. Tanto é verdade que se discutia muito antes da eleição lá no colégio eleitoral, porque o Paulo Maluf, que era o candidato de oposição. Lembra disso? PDS, né? Isso, o candidato de oposição era o Paulo Maluf. É exatamente aí que tinha toda uma discussão para a articulação, para fazer uma transição rápida e que era bom para o conjunto da sociedade. A morte do Tancredo Neves, a internação do Tancredo Neves, complicou o meio do caminho. A apreensão que o Paulo está mencionando faz sentido, porque faltava, naquele momento, como é diferente de hoje, hoje tem a internet, hoje você, pelo WhatsApp, pela internet, etc., você comunica com todo mundo. Naquela época não era bem assim. Você estava focado exatamente nos veículos de comunicação que se tinha. Os veículos de comunicação. Agora, é preciso a gente também observar, amigos, que veja, sabe-se hoje que o Tancredo já estava doente durante a campanha eleitoral. E quando ele termina a campanha eleitoral, ele vai visitar países. E ao visitar países, ele encontra aqueles países que tinham uma temperatura com frio enorme. Então, veja, nós, ao sairmos de uma sala com ar-condicionado, ao sairmos ali, pegamos aquele calor, é um choque de temperatura simplesmente insuportável para o corpo normal. Imagine alguém que tem uma certa idade. É bom lembrar que o Tancredo Neves, naquela época, já era um político idoso, com certa idade. Tanto é verdade que ele foi governador de Minas Gerais, foi deputado por muito tempo e chegou a ser, Paulo e amigo telespectador, chegou a ser uma espécie de primeiro-ministro durante o governo João Goulart, lá antes da própria ditadura. Quando o Jânio Quadros é eleito presidente da República, foi eleito junto com ele o João Goulart. Naquela época não votava junto presidente e vice, como agora.
Você vota para o governador e está votando governador e vice, prefeito e vice, presidente da República e vice. Naquela época votava separadamente. O João Goulart foi eleito de uma chapa separada. Então você votava para o candidato a vice e votava para o candidato à presidência da República. E os dois foram eleitos. E aí, 7 meses depois, o Jânio renuncia e ficou toda uma discussão, toda uma briga, se iria aceitar a posse do Jânio, que estava em viagem na China, a viagem oficial na China, e estava em viagem, se ia aceitar ou não a posse do Jânio Quadros, ou do João Goulart. Nessa discussão toda, criou, muito rapidamente, o que nós chamamos de parlamentarismo, entre aspas. Nós tivemos, num curto espaço de tempo, 3 primeiros ministros, e um deles, o segundo, foi exatamente o Tancredo Neves. Tá? Aí veio com um plebiscito, no plebiscito o João Goulart conseguiu reverter toda a situação e voltou para o presidencialismo que nós temos hoje. Lorenberg, ao longo dos... Eu falava agora há pouco que o programa Opinião vai completar 5 anos no dia 27. O Lorenberg é um dos que gosta muito de provocar, entrevistado quando temos aqui, quero provocar sempre na melhor das intenções, né? Sem nenhum tipo de intenção de querer fazer polêmica. Eu vou aproveitar o seu conhecimento. Lorenberg é um estudioso do cenário político, né? Eu estou engatinhando, eu gosto de ler também, fico intrigado com algumas coisas. Essa história do José Sarney, nada tira da minha cabeça. Veja bem, eu quero colocar só o assunto para que você possa, e nós possamos aqui conversar sobre. José Sarney, ele foi eleito vice-presidente da República na chapa do Tancredo Neves, certo? Certo. Na minha visão, até onde eu estudei e sei, o José Sarney, a menos que houvesse mudança na legislação. Na minha opinião, José Sarney jamais poderia ter assumido a presidência da República, porque ele não foi empossado. Ele foi eleito, ponto, nas urnas. Ele não foi empossado. Se ele não foi empossado, logo, ele ainda não é reconhecido pela Justiça Eleitoral como presidente da República, ou vice-presidente da República na ocasião. Não é? Porque o Tancredo morreu antes de ser empossado. Logo, ele foi o vice eleito lá. Eu estou falando sobre a letra fria da lei. A letra fria da lei. Se você pegar, o Lorenberg estuda muito disso aí, e eu não estou afirmando categoricamente. Eu estou só intrigado com isso. Porque, na minha avaliação, assumiria o cargo lá, o presidente, como é que é na escala lá? Presidente do Congresso Nacional. Presidente do Congresso Nacional, do Senado, eu não lembro quem era na época, se era Ulisses Guimarães. Acho que era o doutor Ulisses Guimarães. Olha só como o mundo não dá voltas, ele capota. Então, assim, sob essa ótica minha, que não é só minha, que já vi muitos cientistas políticos comentarem também, só que eu não vi nenhuma firmeza o cara fechar a questão em torno do assunto. O José Sarney legalmente poderia ter assumido a presidência da República? Paulo, ele foi eleito, não é? Mas não foi empossado, não foi diplomado. É isso que eu quero colocar para você aí. Meu amigo Paulo, vamos devagar para o amigo telespectador entender, até porque na época havia quem batia o pé que não era por Sarney tomar posse. Mas o doutor Ulisses, para quem não conhece, era um articulador de primeira grandeza, mas de primeira grandeza, amigos. Ele caminhava tanto de um lado de oposição quanto do lado da situação da mesma forma. E era respeitado por todo mundo, por todo mundo. Ele foi o cabeça, foi o articulador maior que permitiu a posse do José Sarney. Mas voltando, no dia anterior da posse, o Tancredo vai ser internado, interna. No dia seguinte,
era para tomar posse o Tancredo. Na ausência do Tancredo, o vice assumiu. Qual foi a argumentação lógica que o Ulisses Guimarães e o grupo próximo do Ulisses usou? Ora, o Sarney é um candidato a vice, foi eleito vice, ok? Então ele assume o mandato como vice, e aí quando o Tancredo sarar aquele tratamento todo, volta e assume a presidência da República. Mas isso não estava escrito eu falei letra fria da lei, porque na legislação não constava isso. Porque ninguém preveria, quem queria prever que o presidente eleito ia, não é? É porque a Constituição veio depois, não antes. Ela veio em 88. Ela veio em 88, nós estamos falando em 85. Que obedecia às regras de 69, da 69, da Constituição de 69. De 69, É bom lembrar, amigo, veja, o primeiro na lista de sucessão, como é até hoje, o primeiro da lista é o vice. Não é o presidente do Senado, ou o presidente do Congresso Nacional, não é o presidente da Assembleia. Só que ele não era vice ainda, gente boa. Eu estou falando é isso. Ele não era vice ainda, ele tinha sido eleito, mas não diplomado, tampouco empossado. Não, é isso que eu estou falando. Sim, Paulo, mas nesse caso aí, a argumentação é sólida nesse sentido. Ora, se o titular, que também não foi empossado, se o titular está doente, não pode, está impedido por razões óbvias, o vice vem assumir. E assume como vice, e não como titular. Ou seja, ele é presidente da República em exercício. Até hoje funciona dessa forma. Sim, isso aí eu sei. Funciona dessa maneira. Então, essa foi a argumentação utilizada até para não perder o bonde, para não perder a caminhada e arrumar brecha para uma situação muito difícil, muito complicada, a questão jurídica, sendo que nós estávamos no período de transição. Quando o Tancredo morre, o Sarney assume de fato todas as rédeas. E ainda com uma outra discussão, falava-se muito de aumentar de 4 anos para 5 anos. Sim, eu lembro dessa história. O Sarney que possibilitou isso. Que não avançou, né? Que não avançou. Vamos 5 anos de mandato. Você vê como é que é a história, né? História, eu adoro saber, ler, ouvir, pesquisar. E eu gosto muito das divergências também. Essa questão do contexto histórico, eu vejo muita gente argumentando e contra-argumentando. É verdade que o Ulisses Guimarães teve jogo de cintura ali, ele foi bem diplomático, poderia puxar para si, né? Vou para o intervalo chamar, porque a oportunidade de ele ser presidente da República. O maior sonho do Ulisses Guimarães, ele nunca realizou. Nunca realizou. Que foi ser presidente da República. E o Ulisses Guimarães morreu depois da queda do helicóptero onde ele estava, caiu no mar e o corpo nunca foi encontrado. Ou seja, pode ser que esteja vivo ainda, porque não tem o corpo, então não dá para... Opinião vai para o intervalo comercial e volta num instante só. Já estamos de volta, você está assistindo ao programa Opinião nesta segunda-feira, feriado de Tiradentes, não é? Uma ótima noite a você que está ligando agora. Lorenberg e eu estivemos no primeiro bloco aí falando sobre essa data que não falamos do Tiradentes, falamos do Tancredo Neves, né? Que coincidentemente faleceu numa data similar, só que lá em 1985, né? Tancredo de Almeida Neves. Olha, eu quero abordar um outro assunto aqui, Lorenberg. Na quarta-feira passada, a gloriosa Assembleia Legislativa aprovou aí a permissão para aquela parceria do governo com Albert Einstein. Os deputados estaduais aprovaram naquele dia 16, quarta passada, o projeto de lei que autoriza a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein a atuar como Organização Social de Saúde, OSS, na gestão hospitalar, no caso lá do Hospital Central
Central, em Cuiabá. Contudo, o texto foi aprovado com emendas dos parlamentares. É para isso que a Assembleia serve, para fazer alteração, aprovar, mudar, enfim, sugerir. É assim que funciona. Durante a discussão, o deputado Lúdio Cabral, do PT, apresentou 5 emendas ao projeto. Entre elas, a exclusão da referência a 3 hospitais mencionados na proposta original, a obrigatoriedade de apresentação pública de relatório de prestação de... Importantíssimo isso, hein? Relatório de prestação de contas a cada 4 meses, com debate em audiência pública, e a retirada do artigo que previa a modificação do CNPJ da entidade contratada. Outras propostas incluíram aí, por exemplo, a garantia de que os equipamentos hospitalares adquiridos com recursos do contrato sejam explicitamente incorporados lá na questão do patrimônio, né, da Secretaria de Estado de Saúde, além de assegurar que os cargos do hospital sejam ocupados prioritariamente por candidatos aprovados no concurso público realizado pela SES em 2024. Das emendas apresentadas por Lúdio, 3 foram acolhidas na íntegra. A proposta sobre a priorização de concursados não foi aceita. Essa foi uma das propostas que não foi aceita, não é, pelo governo, e será votada separadamente. E isso não vai ser na questão de destaque, eles sempre votam em separado como destaque. Já a questão da mudança de CNPJ será reformulada com nova redação. Importante isso, né? Isso que eu chamo isso de democracia. Quando, Lorenberg, quando você submete um texto tão importante, está mudando, assim como eu opino que, particularmente, que o Hospital Central, a ser inaugurado pelo governo do Estado, vai ser um divisor de águas, vai ajudar bastante. Resolver eu acho pouco provável, mas vai trazer muitos avanços, não é? No atendimento, enfim. Acho que tem que ter um parlamento, mas muito afiado para fazer a fiscalização. E começa pela aprovação da lei, a permissão, né? A Assembleia é permissionária nesse aspecto, porque é ela que dá a última palavra, não é o governo. Se o governo vetar, ela pode derrubar o veto e por aí vai. Então, eu acho bacana isso, eu acho que o Lúdio Cabral exerce com grandeza seu papel de deputado estadual, de fiscalizador, embora notadamente seja oposição ao governador, mas, e até por ser médico, né, entende do que se trata, foi lá, mexeu, colocou a sua opinião, as suas emendas, não foram todas acatadas, mas só as que foram já vão provocar um grande avanço. Essa história de absorver a mão de obra dos servidores daqui, do concurso público, infelizmente não foi. Eu gostaria que fosse. O governo pensa diferente. Mas é assim, não dá para aprovar tudo também, né, Lorenberg? Queria que você desse uma comentada sobre isso, que eu acho muito importante quando o parlamento participa da definição. Paulo, você está coberto de razão, eu concordo com você em gênero, número e grau. Veja, o governo mandou um projeto, é tarefa do governo, é prerrogativa do governo, o projeto tem que ser originário do governo. E o governo pensou em um projeto, colocou tudo que ele imaginava. Quando a gente fala governo, é o conjunto do governo, não é só o governador, mas os seus auxiliares, sobretudo os auxiliares mais próximos
para discutir, para formatar um projeto. Manda para a Assembleia Legislativa, e aí o Paulo tem razão, cabe à Assembleia Legislativa discutir aquele projeto. E aí vem a habilidade, aqui é um elogio muito claro, a gente tem que elogiar sempre, acertou a gente elogia, errou a gente também critica. O deputado Lúdio Cabral, que faz parte da Comissão de Saúde na Assembleia Legislativa, e eu já disse em muitas ocasiões aqui, e vou repetir sempre, que a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa foi um ganho fantástico para o Estado de Mato Grosso. Sobretudo naquela primeira fase da Comissão de Saúde, lá em 2019. Por que isso, amigos? Nós tínhamos, naquela época, num primeiro momento, 4 médicos e 1 servidor da Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso. Portanto, 5 integrantes ligados à saúde. Fez todo um trabalho belíssimo que foi caminhar em todos os hospitais regionais, construiu um relatório fantástico e esse relatório deveria trazer frutos muito mais importantes a meu juízo. Portanto, eu quero realçar sempre aqui a figura dessa Comissão de Saúde na Assembleia Legislativa. E o Lúdio Cabral pertence a essa comissão. Aliás, foi o deputado estadual que mais discutiu esse projeto encaminhado pelo governo do Estado. E veja uma frase que o Lúdio faz, que é importante a gente entender melhor. Veja, eu sou contra a existência da OS. Mas já que a OS ia ser aprovado, ele colocou as emendas dele. Entendeu, amigos? Ele é contra esse sistema, ele é contra essa forma, ele é favorável de que o concurso, é favorável que os servidores da saúde possam estar dirigindo o hospital. E contra a OS. Mesmo contra, ele apresentou 5 emendas para simplesmente trazer com clareza a questão da legalidade, a questão da segurança jurídica, tudo para o projeto. Tanto é verdade que o maior número de emendas foi dele. Teve uma emenda do primeiro secretário, que é o deputado João, e o presidente da Assembleia, que é o Max, eles juntamente apresentaram uma emenda que também foi acatado. Então, quer dizer, o projeto saiu de uma forma do governo, a Assembleia aprovou um projeto diferente do original, juntamente com as emendas que pensaram, que discutiram a Assembleia Legislativa. E aí o Paulo foi muito feliz. O papel da Assembleia, o papel da Câmara Municipal, o papel da Câmara Federal, do Congresso. Né? É exatamente esse, amigos. Se o projeto não cabe na apreciação da Assembleia, a Assembleia modifica. Se o governador não quiser, veta. Mas vem para a Assembleia e a Assembleia pode derrubar ou não. Pode derrubar ou não o veto, né? E eu quero fazer também uma menção aqui, eu gostei do que o Lourdes falou, quando a gente tem que criticar, a gente sempre critica aqui, né? Quando o negócio não está degringolando, a gente critica, mas quando funciona, quando está funcionando certinho, a gente tem que elogiar. Eu quero fazer um elogio aqui ao Max Russo, que é o presidente da Assembleia Legislativa. O Max Russo, eu estive no evento lá que o governador anunciou, não é, essa intenção aí da parceria com o Albert Einstein e também já colocando algumas datas possíveis aí para já colocar o negócio para funcionar. Eu estive lá como jornalista, acompanhei aquela reunião, estava todo mundo lá, estava presidente do Tribunal de Justiça, presidente da Assembleia, prefeitos, a classe política inteira, secretariado em peso do Estado, não é? E lá o Max Russo falou assim, porque o Mauro Mendes evidentemente está com pressa para que ocorra, né, logo, saia do papel, comece logo a funcionar esse hospital, todos nós concordamos
com o governador, que tem que realmente ter pressa, porque o povo tem pressa, a saúde de Mato Grosso tem pressa. O governador já determinou que sua equipe fizesse esse trâmite aí, burocrático, que era encaminhar para a Assembleia, protocolizar na Assembleia, para que essa fizesse, então, isso que ela acabou de fazer aqui, que foi na quarta-feira passada, aprovou, poderia não aprovar, mas aprovou, inclusive com mudanças, tais como essas do Lúdio, não é? Houve discussão. E lá, por isso que eu faço menção ao Max Russi, lá na reunião, o Max falou em alto e bom som que a Assembleia, ele e os demais deputados da Assembleia Legislativa, eles faziam questão de ter tempo hábil suficiente para se debruçar sobre o projeto, sobre a proposta do governo, para que, se fosse o caso, e foi o caso, fazer mudanças. Pronto, é assim que funciona. E o legal também é que o Mauro Mendes não dificultou, pelo contrário, a equipe lá do governo, tanto da Secretaria de Saúde, da área jurídica, todo mundo foi lá para a Assembleia, conversaram lá com o pessoal da Assembleia, com a assessoria, enfim, debateram e chegaram num denominador, até agora, pelo menos, em um denominador. A proposta foi votada, foi aprovada, agora bora ver se vai ter veto, se não... Enfim, o fato é que avançou, isso que é importante. Então, o Max Russi foi muito feliz ao não abrir mão, porque eu já vi presidente da Assembleia, Lorenberg, ficar quieto numa situação, porque é aliado, por ser aliado do governador. O Max Russi, especialmente, particularmente, é aliado do governador, o partido dele também, mas não baixou a voz, não. Quer dizer, não é que peitar, não é ser, não tem nenhum tipo de... Ele está cumprindo o papel dele. E o que é melhor, ele chamou para si a responsabilidade, mas incluindo todos os deputados, ele citou todos os deputados estaduais que são responsáveis também por essa conquista do povo mato-grossense, que é o Hospital Central. Esses estão lá votando as coisas que são... O governo só pode agir se a Assembleia autorizar. Então, todos eles votaram. E o Max Russi não abriu mão disso e fez questão de fazer essa observação lá em público. O governador não falou nada, eu sei que deu 1h, 40 minutos, o pessoal estava todo mundo lá na Assembleia já para... Então, assim, as coisas funcionam assim, cada um no seu quadrado. Né? Exatamente, meus amigos, quando o Legislativo age, não precisa brigar, não precisa jogar cadeira no outro, não precisa. Existem mecanismos legais, instrumentos legais que permitam mudanças no parlamento, que permitam o veto do governador, é a regra do jogo, e que permita, inclusive, a derrubada do veto dentro do parlamento. Isso é o mais importante de tudo. O que causaria estranheza, e não apenas estranheza, algo absurdo, é se do jeito que veio o projeto do governo, a Assembleia simplesmente carimbasse e jogava para lá. Ora, lá na frente, iria identificar brechas, lacunas, algo que a Assembleia estava carimbando e que daria carta branca ao governador. Percebe, amigos, como é importante que a Assembleia, de fato, haja no sentido de garantir, primeiro, garantir a segurança jurídica. Segundo, garantir que isso passa a ter um trâmite legal, um trâmite tranquilo do parlamento para o executivo. O executivo precisa dessa autorização. Não precisa um estar batendo de cabeça com o outro, não precisa. Discute-se ideias. Ora, o governador tem as suas ideias, o governo tem as suas ideias, que podem não ser as mesmas do parlamento. O estranho seria se o parlamento carimbasse tudo que veio
do governo. Aí seria estranhíssimo. Se transformaria no chamado puxadinho do Palácio Paiaguás, alegação que foi feita ao longo de muitos... Eu lembro que agora, no passado não muito distante, até na própria gestão do governador Mauro Mendes, só que na outra gestão lá da Assembleia, quando o presidente era o deputado Botelho, já tinha inclusive essa percepção do parlamento de que, tanto que muitos vetos do Mauro Mendes foram derrubados ali. Mesmo assim, o governo sempre teve maioria ampla, esmagadora, entre os parlamentares lá na Assembleia. Mesmo assim, muita gente chamava de puxadinho, só que não estava havendo esse carimbô. Chegou, carimbou e passou, não é? Porque nós aqui já noticiamos várias vezes o Mauro Mendes, a gestão Mauro Mendes mandando proposta lá e ela não ser votada, não ser aprovada, ser derrubada. E já vi veto do governador sendo derrubado pela Assembleia Legislativa. E isso é bonito da democracia, desse formato que nós temos hoje, né, na correlação entre executivo e legislativo, né, que é todo mundo saber do seu papel, exercer o seu papel, o seu trabalho, pronto. Não é? Aquele que, quando não tem para onde ir, não tem para onde ir. Derrubou o veto, promulga, não é? Não é assim que funciona? É assim que funciona. É assim que funciona. Amigo, Eu fico feliz com isso porque, enfim, e a causa é muito nobre, é mais nobre do que saúde, que é o grande problema hoje da população mato-grossense. Bonebeck, você tem a observação para fazer em 30 segundos? Não, mas muito rapidamente, 30 segundinhos. Veja, só. O governo pode tudo, o governador pode muita coisa, mas não pode tudo. A Assembleia pode muita coisa, mas não pode tudo. Verdade, assina embaixo. A gente vai para o intervalo comercial e volta já já. Eis que estamos de volta com o seu programa Opinião na TV Pantanal. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, aonde quer que você se encontre, não é? Você que está assistindo aí, começando a assistir agora, chegou agora do trabalho. Tem gente que trabalha no feriado, né? Nós, por exemplo, somos desses aí que não tem... E trabalhamos com maior satisfação, não é? Com você, para você aqui no programa Opinião. Eu queria só dizer que no dia 27, aniversário de Cuiabá, eu conversei com o prefeito Abílio e ele virá dia 27 aqui, data marcado, concordou e tal. Falei com a secretária de comunicação, minha amiga inclusive, a Ana Carla. Tudo certinho, vamos fazer um balanço, tem muitas respostas que o prefeito precisa dar à população, tem que fazer um balanço também, não é? E é assim, não é faca no pescoço, ninguém está aqui para colocar faca no pescoço, mas se temos que cobrar de alguém, não tem como deixar de cobrar de quem tem a caneta, de quem decide de um lado ou de outro, enfim, quem toma as decisões propriamente. O prefeito, eu sei que tem muita coisa legal, legais que já aconteceram, coisas legais, e tem coisas que ainda estão carecendo de respostas. Paulo, mas tem pouco tempo ainda. De fato, tem pouco tempo, tem todo um passado aí que não é, que é questionável, enfim. E na saúde, por exemplo, aí eu não estou falando da gestão passada somente, não. Isso aí é uma bola de neve. Então a gente vai conversar com o Abílio, o prefeito Abílio, no dia 27 aqui, onde e quando o programa Opinião estará completando 5 anos no ar, de segunda a sexta. Precisa anotar aí para você acompanhar também e, de repente, até interagir com a gente, fazer alguma pergunta, enfim. Tá certo? Combinado? Tivemos já nos anos anteriores, o próprio governador já veio aqui 2 vezes, salvo engano. O ex-prefeito Emanuel também já veio no dia do aniversário do programa Opinião. E desta vez será o Abílio, né? Já até
Vem mesmo, né? Não vai me dar bolo, não. Porque e ninguém dará bolo a bel prazer. Evidentemente que um prefeito é um prefeito. De repente tem um, né? Como aconteceu já a situação de o próprio governador não poder vir em outras ocasiões que não do aniversário do programa Opinião. Mas, Paulo, você lembra que ele saiu do estádio e veio para cá? Lembro. Da arena? Lembra daquele jogo? Ele estava assistindo um jogo, estava Cuiabá e um time estrangeiro aí da América aí do Sul. E pela Copa, não sei das quantas, se é a Copa do Brasil, eu sei que o Cuiabá estava jogando aqui na Arena Pantanal. E aí o Mauro Mendes tinha feito compromisso com o programa Opinião de vir e ele estava atrasado. E aí eu liguei para ele, o programa começa às 19h30. E eu liguei para ele quando foi 19h25. E aí, meu chapa, você não vem não? Cadê Vossa Excelência? Tudo a ver, né? Meu chapa com Vossa Excelência. E aí aquele barulho de gente gritando e tudo mais. Que hora que tem que estar aí? Eu falei, governador, o programa começa em 4 minutos. Eita, eu vou dar um jeito de ir aí. Ah, cara, está acabando o primeiro tempo aqui agora, mas eu vou. Até que hora você pode segurar aí? Eu posso segurar agora eu posso segurar até 19h45, né? No máximo 19h50. Porque aí... Não, tá bom, eu chego aí em tempo. Aí tem motor de esporte lá, tem um povo lá aqui dos batedores. Não foi que ele usou isso não, batedores que falam, né? Ele não usou, até porque ele não usa batedores para ir assistir jogo, né? Ele estava no momento de lazer dele. Ele veio, só que assim também, ele veio, vamos dizer que ele veio no esforço de vir, de querer vir. Só que o combinado, ele sabia de antemão que era 19h30. Deve ter esquecido, coisa do tipo, mas o importante é que veio, né? Então, a isso, né, a gente agradece, inclusive, ele sempre também teve uma atenção e um respeito muito grande para com o programa Opinião, o glorioso Mauro Mendes, que, como nós observamos aí, está com os olhos esbugalhados numa vaga de cadeira. Lorenberg, o Senado, eu nem ia tocar muito nesse assunto, mas eu vou tocar. Faz tempo que a gente não fala de política partidária aqui. Não está meio... Olha só, é líquido e certo, pelo menos que o Pivetta o Mauro deve se licenciar agora até março, abril. Licenciar não, renunciar. Renunciar. Ele tem que renunciar ao cargo até a março, não é? Isso. Do ano que vem, para que ele possa disputar o cargo de senador da República. O Pivetta deve assumir isso. E também deve ser o candidato dele à reeleição, não é? Até aí parece estar pacificado no grupo lá, né? Só que quando vai para o lado do Senado, aquela história da dança das cadeiras, aquela que você vai rolando assim ao redor das cadeiras, você vai dançando, caminhando assim ao redor das cadeiras, você coloca 3 cadeiras e coloca 5 pessoas lá, não é? E aí vai tirando cadeira e vai faltando, não é? Vai faltando gente, vai faltando espaço, né? Então vai chegar agora que vai faltar cadeira para todo mundo. O que eu quero dizer é que, em síntese, que são 2 vagas. 2 vagas. Mas tem um batalhão de gente no próprio grupo do Mauro Mendes. Como é que ele vai fazer para fazer isso aí? Meu amigo Paulo, a gente está trabalhando a questão das hipóteses. Pode ser que parte dessas hipóteses que a gente não está falando não venha acontecer. Parte dela desaparece. Mas, a grosso modo, você tem alguns pretendentes. O governador Mauro Mendes, que pertence à União Brasil, que pode existir uma federação com o Podemos, né? É Podemos ou Republicano? Não lembro. É um desses partidos aí, uma federação, não é uma fusão, é uma federação, que pode também mexer com a construção das chapas. Mas, a grosso modo, você tem o Mauro Mendes disputar o Senado. No MDB, se não mudar, eu vi um burburinho que muitos políticos do MDB poderiam aproveitar a janela partidária, que é em março, e ir para um outro partido. Eu já ouvi muito essa história.
Vamos imaginar que não muda nada, então a Janaína, que está no MDB, a deputada estadual Janaína, também vem para a disputa ao Senado. E só tem 2 vagas, amigos. E o Jaime, onde fica? O Jaime virá para a disputa ao Senado? União Brasil virá com 2 candidatos disputando as 2 vagas e deixando apenas as suplências para que outros partidos possam preenchê-las? É arriscado, amigos. Esse é um outro ponto. O Jaime, não tendo a janela propícia para ele disputar o Senado, ele vem para o governo do Estado, para disputar o governo do Estado, e se ele vir para disputar o governo do Estado, ele simplesmente enfraquece, não acaba, evidentemente não acaba, mas enfraquece um pouco o próprio grupo do governador, que virá apoiando o Pivetta. Ok, amigos? Mas tem uma outra equação aí que muito recentemente eu ouvi, e de gente muito ligado, muito forte dentro do PL, que defendia a dobradinha entre Medeiros e o presidente lá da ProSoja Brasil. Como que ele chama? Fugiu o nome agora, muito rapidamente. O Grisalho lá, a cabeça... Isso, os 2 no PL, candidatos 2 para candidatura ao Senado. Isso tem 2 problemas aqui. O primeiro deles, fecha todo o espaço para a possibilidade, para o namoro que o governador Mauro Mendes há muito tempo tinha tido para aproximar do PL. Se vigorar essa chapa dos 2 deputados, dos 2 saindo candidato ao Senado, fecha. E aí complica toda a situação em uma parte. A outra parte deixa mais livre, mais folgado o governador para negociar com outros partidos. Ok, amigos? E aí vem uma outra situação que pode estar dentro nessa costura toda. Toda essa costura toda. E o Carlos Fávaro? Ele virá para uma candidatura a governador do Estado ou virá disputar a candidatura à reeleição, porque ele é senador. Veja, amigo, nós temos aí no mínimo 7 pessoas que pretendem ocupar apenas 2 vagas. Deixa com muita clareza, a meu juízo, se fosse hoje, se fosse nesse mês, com muita clareza, a mesma dificuldade que se tinha lá em 1992, quando nós tínhamos 2 vagas, e um ex-governador disputando uma das cadeiras. Okay? A mesma equação, a dificuldade de fechar uma chapa. Crise interna dentro do partido. Tem crise dentro do PL, isso é muito claro. O Hélito Fagundes diz que não abrirá mão para disputar o governo do Estado. E isso impede o PL de sonhar com uma outra coligação. Para o governo pode, para o Senado pode. Impede o PL de fazer isso. E impede também União Brasil. Porque nós não podemos perder de vista que o Jaime Campos pertence à União Brasil. Então, tudo precisa ser trabalhado, ser articulado, e falta uma pessoa com capacidade para fazer essas articulações todas. Não é só no Mato Grosso, não. No país todo, falta essa pessoa com a capacidade de articulação para não deixar respingos, para não deixar arestas que possam vir comprometer candidaturas que, de uma forma geral, imaginava ou imagina-se que tem um caminho mais livre para disputar a majoritária, tanto para o Senado quanto para o governo do Estado. Percebe, amigos, que o jogo aí, a equação, ainda não está fechada. A equação precisa de ser trabalhada para deixar livremente esses nomes, essas candidaturas. Pode ser que aconteça, por exemplo, a Janaína desistir no meio do caminho, embora ela tenha afirmado que virá para uma candidatura diferente da Assembleia Legislativa. Mas se ela não pode vir para a disputa à Câmara Federal,
O Hélito Fagundes pode não desistir de uma candidatura ao governo do Estado. O Carlos Fávaro pode não desistir para uma candidatura à reeleição. Quer dizer, há toda uma conjectura sendo construída. Então, tem uma lenda que diz assim, no mundo, na fauna, que uma sucuri, para devorar um animal, ela mede o corpo do animal, para saber se ela dá conta. Um cavalo, por exemplo, muito grande, ela pode não conseguir. Mas um bezerrinho ela consegue. Então, por que eu estou falando isso? Pode ser essa analogia pode servir por exemplo, o Jaime Campos. Deve servir para o Jaime Campos. Ele está vendo que está ficando meio sem espaço. Até porque o histórico recente dele não é dos melhores. Dele que eu falo da figura política. A força política dele andou titubeando por conta do pleito de 2024, onde houve eleições municipais. Perdeu no seu colégio eleitoral principal, que é Várzea Grande, perdeu em algumas cidades importantes, não é? E aí tem que ver como é que vai estar a força política de Jaime Campos. Hoje eu já acho que ela está fraca, muito enfraquecida por conta desse histórico. Como é que vai estar lá no ano que vem, não é? E essa força, ao meu ver, Lorenberg, ao meu sentir, vai ser também medida com base nos adversários, porque dependendo de quem serão os adversários, esses terão, por exemplo, pega lá um Medeiros, por exemplo, vai vir com a força do bolsonarismo. Pega lá alguém que hipoteticamente poderia estar com o Fávaro, poderia estar com o apoio do Lula, por exemplo, né? Por ser ministro, inclusive, se ele vier à reeleição. E o Jaime Campos, de quem? O apoio de quem? Do povo por si só, luz própria, o histórico do Jaime, por si só, não pode não ser o suficiente, não é? E olha que o Jaime tem muitos serviços prestados para Mato Grosso, mas perdeu em Várzea Grande recentemente, que é o termômetro mais recente que nós temos, notadamente em função da questão da água que não foi resolvida muito por ele, ou por quem ele apoiou, a mulher dele, todos que passaram por lá, né? Então, eu só queria dizer que cada um desses aí, Lorenberg, queria deixar com você mais 1 minuto e meio para você fazer o seu arremate aí. Essa é a minha opinião. Vai ter que medir a sua força para saber se ele consegue devorar o tal do bezerro lá no ano que vem. Paulo, tem uma certa razão, amigos, mas a gente não pode perder de vista a crise interna desses partidos. Dentro do PL, a crise é muito grande. Não é pequena, não. Não é pequena. Dentro do União Brasil, a crise é muito grande, porque dentro do União Brasil tem 3 grupos políticos. Tem o grupo do governador dentro do União Brasil, que a grosso modo é o chefe da Casa Civil, o Fábio Garcia, o governador, o Eduardo Botelho, que é o mesmo grupo político, que é contrário ao outro grupo político, que é do grupo do Jaime Campos. Estão no mesmo partido político, mas são grupos diferentes. Isso é União Brasil. União Brasil. São grupos diferentes, amigos. Sem falar de um terceiro grupo que não é nem do lado do governador e muito menos do lado do Jaime Campos, que é um terceiro que fica sempre ali na espera. Isso dentro do União Brasil. Dentro do MDB também tem divisão interna muito grande. E aí você fica... Aí volta naquela frase antiga que eu costumo dizer. É preciso que dentro desses grupos políticos exista alguém com capacidade de diálogo, com capacidade de articulação, para que os problemas não causam um efeito diferente. Que todo mundo divide, todo mundo separa. Olha só como que é engenhoso o negócio, né? A conferir, não é? Bora ver o que vai virar isso tudo aí. No final eles acabam se ajeitando, se ajustando ali, mas que vão ter que queimar pestana, vão ter que queimar
vai ter muita discussão aí, vai ter que ter, porque senão não vai dar para todo mundo não, porque a água é pouca, o cobertor é curto nesse sentido aí. O programa Opinião dessa segunda-feira, feriado de Tiradentes, está chegando ao fim. Eu agradeço de verdade a você que esteve conosco nesse instante, não é? E quero desejar a você uma esplendorosa noite, um esplendoroso fim de noite. Lorenberg, a gente se encontra amanhã, né? Até amanhã. Amanhã é terça, a gente se encontra aqui às 19h30 ao vivo com o programa Opinião, trazendo muito mais informações, entrevista ao vivo, aqui na TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Então, fica assim. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.